Fala pessoal, beleza? Bom, eu aqui e hoje eu vim para falar, já tô aqui na minha casa, postei ontem para vocês aí o vídeo da Expo de Paris e eu vim para falar da polêmica que rolou lá na maratona. Eu como participante, que gostaria de expressar aqui minha opinião sobre o ocorrido. Infelizmente, cara, porque é o seguinte, a questão de ser o André, cara, porque, pô, eu acompanho o canal do Garage Training já faz algum tempo. Eu acho que é um dos melhores canais de conteúdo, de informação, que agrega mesmo no conhecimento aí, tanto de parte nutricional quanto de fisioterapia, treinamento. Eu acho um canal sensacional. Os vídeos são incríveis, incríveis. E me deixou muito triste na hora que eu vi, pela primeira vez, quando eu vi o ocorrido, foi pelo próprio store, se eu não me engano, da Raíssa ou do próprio André. Não lembro, porque eu tava em Paris. E, meu, eles mesmos que expuseram a foto do Celani de monociclo no meio do trajeto da maratona. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque, cara, eu fui consumidor da prova. Eu paguei. A gente sabe, é muito caro. E eu passei por um ano muito difícil, 2024. Eu já falei pra vocês. Eu tive 3 provas que eu não consegui terminar. E a gente fica pensando no seguinte, sabe? Primeiramente, quando eu espero algo desse tipo, eu que comecei a correr na Europa, antigamente no Brasil fazia provas de mountain bike, corrida de aventura. E eu sempre me deparei com a galera mais antiga do rolê de esporte e sempre foi muito respeitoso. E desde que eu mudei para a Europa, uma das maiores mudanças que eu tive de viver aqui é realmente como o europeu ele é respeitoso no espaço. Ele respeita o teu espaço, ele não faz barulho, ele não fica gritando, ele não entra no ônibus com volume alto no celular, ele não, ele não afeta o seu espaço. E isso que aconteceu na prova, realmente eu não presenciei. Eu acredito que a Raíssa estava na mesma onda que eu, mas eu e meu irmão a gente saiu bem lá no final da onda e a prova estava entupida de gente, super bem organizada. Cada onda, para vocês terem uma ideia, vocês vão assistir o vídeo, eu estou para editar o vídeo da prova que vai sair no final de semana, mas cada onda que saía por exemplo, a nossa onda que era roxa, tinha umas, sei lá, 10, 15 largadas da nossa onda, para realmente não ter em partes mais estreitas aquele excesso de pessoas correndo para ser seguro. E o que acontece? Pô, a gente vê esses novos influencers, estou falando de pessoal de agora, que tem 20 anos, 18 anos, que consome muito mais. Eu sou um cara que eu consumo YouTube, porque eu gosto de conhecimento, eu gosto de aprender as coisas, eu gosto de vídeo longo, e eu não me importaria de assistir, eu acompanho demais os vídeos do André, não me importaria de assistir um vídeo que fosse feito ali com ele correndo legalmente do lado da Raíssa, com um número, né, com inscrição da prova, porque pelo que eu vi ele estava de pipoca, eu não tenho certeza, mas pelo que eu vi ele estava de pipoca, o que também é outro absurdo. Ele poderia muito bem, ele por ser um atleta muito mais forte que ela, ter filmado a prova dela, corrido os 42 quilômetros do lado dela, certo? Utilizando uma GoPro, utilizando uma 360, que é a câmera que eu estava utilizando, e pouquíssimas pessoas estavam utilizando self-stick, tanto é que eu me senti mal, mas eu procurei as regras, normas da prova e não tinha nada dizendo sobre self-stick, e eu vi pessoas utilizando. E a partir desse momento, eu me senti em direito de utilizar e em nenhum momento eu abri todo o meu self-stick, exatamente para não atrapalhar as pessoas. Porque, cara, tava muito cheio, muito cheio. Tinha áreas que ficava muito difícil você passar, ultrapassar um corredor. E o que acontece? Depois do quilômetro 30, começou muita gente a passar mal. Depois do 30, tipo, toda a parte que tinha as sessões de hidratação, muita gente vomitando, muita gente cabaleando, pessoas sendo resgatadas de maca. A minha chegada na linha final ali, na chegada da prova, um cara passou do meu lado de maca desacordado. Tipo assim, óbvio que eu não vou. Como eu tava com a 360, eu tenho a imagem, mas eu não vou utilizar essa imagem e me chocou na hora. Eu tava super emocionado,
Porque, meu, uma prova difícil, eu tava desgastado, pessoas chegando quase engatinhando, tinha gente chegando na prova. Agora vamos fazer um exemplo, tá? Vamos supor que por algum acaso aconteça de esse cara bater em alguém. Ou ele cai. O que pode acontecer? Uma pessoa torce um pé, uma pessoa quebra um pé. Meu, você pagou, você viajou, era a prova do teu sonho. Eu vou pôr na minha situação. Eu tô vindo de 3 provas que eu não terminei, com uma frustração ferrada. Eu fiquei super nervoso antes dessa prova. A Luana mesmo sabe disso. E cara, imagina se acontece um negócio desse e a minha prova vai pro ralo por conta de uma pessoa que tá irregular lá dentro. Então, assim, eu acho que seria importante da parte do André ele vir a público, reconhecer o erro dele e compartilhar isso, porque, cara, é um cara que sempre compartilhou, sempre criou conteúdos que agrega valor. Então, eu acho que a gente não tem que julgar a pessoa por uma atitude só, mas eu acho que é cabível dele vir a público e falar e expressar o que é ocorrido e sei lá, né? Isso daí vai caber a ele. Mas da minha parte, ou da parte de vocês que estão assistindo, gostaria da opinião de vocês também. Eu acho que é importante nós, como consumidores, observar esse tipo de coisas irregulares. A gente está pagando pela prova, a gente está assinando termos de responsabilidade. É uma maratona, não é um passeio, são 60 mil pessoas correndo. É risco que põe pessoas. E infelizmente o que acontece é um brasileiro que fez isso, sabe? E não é só coisa que aconteceu só no Brasil. Teve na maratona de Nova York, aconteceu daquele influencer que ele é meio asiático, ele mora nos Estados Unidos, que ele foi banido de todas as provas da organização. Entendeu? Então, tipo assim, é um negócio que saiu. Eu acompanho todos os canais, gente. Eu vi, e nesse vídeo, tipo, uma coisa exótica que aconteceu. Por exemplo, o Sérgio do Corrida no Ar, que eu assisti o vídeo do Sérgio, o próprio Gustavo Maia, do canal Fôlego, fez um story agora há pouco, concordando com o Sérgio, que é um negócio assim, lunático de acontecer, porque eles não se dão, mas. Tem certo tipo de coisa que não tem cabimento. E isso é um tipo de coisa que não tem cabimento. Entendeu? Então, assim, a gente tem que cobrar e essas coisas não podem mais acontecer. Tá? Aconteceu aquele episódio com o acidente da Bruna Alves, eu acho que é assim, eu não acompanho ela, mas, tipo assim, aconteceu aquele episódio de uma moto, eu acho que tava gravando ela, e bateu e machucou a menina. Eu não lembro se quebrou alguma coisa e tal. E já aconteceu, então já vem acontecendo muitas vezes, entendeu? Então a gente tem que se impor, a gente tem que cobrar porque nós somos consumidores e quem está correndo risco nessa prova não são eles, somos nós. E isso não pode acontecer, não pode acontecer. E assim, aqui isso não existe. Eu comecei a correr na Europa, eu vou até pedir pro Eric, que participou da prova, para ele dar a opinião dele. Porque ele mesmo me mandou agora o último vídeo do Sérgio para eu assistir. E ele tá indignado também, porque, meu, não tem como você não ficar indignado, não tem como você achar certo. Eu sou o tipo do cara que, se eu quero ver, eu tava ansioso meu, eu queria encontrar com a Val lá no evento, eu queria encontrar com o André, queria mesmo, de verdade, queria assistir o vídeo, meu, porra, o vídeo ali no YouTube, que com certeza vai ter. Eu tava com vontade de assistir, mas eu não me importo de ser gravado na GoPro ali do lado dela, de ser com a 360, os dois correndo de maneira legal dentro da prova, não tem problema nenhum, não precisa ser um vídeo cinematográfico. Quer fazer umas imagens bonitas de Paris, faz fora da prova, não faz no meio da prova, colocando em risco outros corredores. Entendeu? Então, se você realmente tem essa mesma visão, ou se você acha que eu tô falando alguma coisa que você não concorda, me deixa aí. Mas eu acho que é um senso comum. Isso é um senso comum, uma coisa que não deve acontecer e que tem que acabar de uma vez por todas. Porque, assim, a pessoa que tá ali pra correr, ela não tem o direito de atrapalhar a corrida da outra. Todo mundo ali pagou. Agora, você imagina ainda, fora isso, a pessoa, além de estar atrapalhando, ter duas pessoas que não deveriam estar lá dentro da corrida. Aí é mais grave, né? Entendeu? Então fica feio. Então é isso aí, essa é a minha opinião. E infelizmente eu vim aqui falar isso porque esse tipo de assunto tem que ser conversado, tem que expor e tem que acabar. Essa é a minha opinião. E eu gostaria de saber a opinião de vocês.
Fala aí, Bruno, beleza? Bom, a gente estava conversando sobre isso, até resolvi te mandar esse vídeo, um assunto que vem desde segunda-feira, né, na verdade, sendo discutido. Eu também, né, corri a Maratona de Paris, minha primeira maratona. Queria te passar mais ou menos como foi a minha experiência com relação à prova em si, o número de pessoas. É uma prova estreita. Eu passei a seguir outros canais, enfim, outras pessoas também comentaram, vi também outros canais que comentaram sobre a prova de Paris. E assim, realmente é uma prova muito estreita. Para entrar na prova, a gente já tinha que, né, antes da largada, a gente passava por uma fiscalização para ver quem tinha o bib, para ver quem era, né, oficialmente inscrito. Então, assim, dali para frente era muita gente, a largada já começava a funilar um pouco. Então, cheguei a presenciar uma senhora que caiu, tropeçou num outro atleta, e aí a gente teve que desviar dela rapidamente ali e tal, foi bem complicado. Então, só fazendo até um comparativo, né, do que poderia ter sido, né, caso um monociclo viesse a tal, atrapalhar ou, né, entrar em contato com outro atleta, enfim. Né, claro que não aconteceu. A discussão, até do meu ponto de vista, não é nem a questão da qualidade do trabalho, né, de um cinegrafista, de um cara que já está aí há 10 anos fazendo, né, e desculpa que eu falo um cara, mas na verdade eu nem sei muito, né, os nomes, enfim, mas eu estou dando minha opinião, a minha visão, na verdade, de quem estava lá correndo. Eu não estava na mesma onda, né, eu estava um pouco mais atrás. Porém, assim, tinha bastante gente, cara, e vários trechos. Então, aí falando um pouco da organização também, do evento, que permite, né, não que ela autorize, mas a organização em si, ela facilita no sentido de que, assim, as laterais são também abertas, né? Então, as pessoas estão lá para torcer, como também, em determinado momento, e eu tava com a câmera, acabei filmando e tal, tem um trecho que um cara cruza a pista, cruza o percurso com uma scooter. Né? Então, assim, isso colocando também em risco os atletas. E essa pessoa não estava trabalhando, filmando um atleta, mas também colocou em risco. Então, a organização do evento não é 100% fechado o percurso. Então, assim, de certa maneira, facilita com que pessoas entrem também para filmar, para fazer um trabalho, para filmar, para entrar de pipoca. E é isso, cara. Eu acho que é isso mesmo, né? Acho que é isso. E vou mandar isso aí. Falou, vou te mandar, falou. E assim, e aproveitando também, eu gostaria só de, né? Ah!